Programa Cultura e Meio Ambiente aqui na cidade de Ubatuba, e hoje você vai acompanhar aqui em nosso programa uma visita à Ilha Anchieta. A embarcação já está cheia, todos aqui já aguardando essa visita. Já estamos em alto mar e daqui a poucos minutos estaremos chegando lá na Ilha Anchieta, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer também tudo de perto por meio do programa Cultura e Meio Ambiente. Daqui a pouquinho, então, estaremos chegando na Ilha Anchieta e vocês vão acompanhar com a gente. Uma das maiores ilhas do litoral de São Paulo, um grande espetáculo da natureza. Em 1904, teve nela instalada uma colônia correncial, posteriormente se transformando em presídio político. Em 1955, após intensas rebeliões, o presídio foi desativado. Em 1977, foi criado o Parque Estadual Ilha Anchieta, hoje integrado à Rede de Unidades de Conservação, administrada pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, por meio do Instituto Florestal. Primeiramente, nós tivemos aqui uma ocupação destinada a um fim de colônia correcional, né? Esse ciclo finalizou em 1955, né? E aí o Estado, que tinha posse dessa colônia, dessas terras aqui, né? Passou a pensar em destinação para esse local, né? Então ficaram cerca de aproximadamente 20 anos, né, ainda esse local sem uma destinação definida, né, até que diante dessa discussão mundial que se teve na década de 70 sobre o meio ambiente, né, resgato aí Estocolmo 1972, né, que foi a conferência, a primeira grande conferência que nós tivemos, o Estado passou a entender que essa área precisava continuar em poder do Estado, porém com uma destinação mais ligada à conservação. Então se definiu um parque estadual da Ilha Anchieta naquela época, né, em 1977. A partir daquele momento começou a se dar os primeiros passos, né, para a recuperação dessa área, para se dar uma destinação realmente ligada à educação ambiental, né. No início mais tímida, mas porém a partir do desenvolvimento aí do próprio sistema estadual de meio ambiente, né, começou-se a usufruir melhor disso e dar uma destinação mais adequada. Nós hoje temos uma visitação, né, através das embarcações e tudo mais, e aí a população pode beber um pouco dessa fonte que é a unidade de conservação. A partir desse momento que a unidade de conservação passou a existir, né, esse local começou a passar por um processo de regeneração. Essa floresta que nós temos aqui, que é a floresta atlântica, né, começou a passar por um processo de regeneração que hoje encontra-se em alguns locais em processo avançado de regeneração e em outros locais ainda em processo ainda inicial, né. De acordo com o solo, a gente tem algumas espécies assim, espécies invasoras que criam alguns problemas, né, para a regeneração das espécies e tudo isso tem sido, digamos, objeto, né, de pesquisas, né, na área de reflorestamento, na área de recuperação dessas áreas. Eu gosto de pensar que o Parque Estadual da Ilha Anchieta não está isolado pelo mar, na verdade ele está unido pelo mar, né? Então nós temos diferentes áreas da unidade que são acessíveis pelo mar. Isso, se for uma visitação bem feita, né, conforme as normas de conduta em unidades de conservação, é positivo, porque a pessoa pode facilmente chegar em praias, né, distantes da sede aqui, né? Então, o principal acesso que se utiliza é através do bairro aqui em Ubatuba, que é o Saco da Ribeira. Nós temos um pier ali, que é administrado também pela Fundação Florestal. E a visitação ela pode ser feita a partir dali, através de empresas
né, operadoras de transporte náutico, né? Então tem um grupo de empresas que existem, a gente disponibiliza as informações totais, a pessoa seleciona com a empresa, entra em contato, negocia, e aí as empresas trazem através de embarcações diversas, a principal delas, a maior delas são as escunas, né, que tem um charme por si só, né, o passeio de escuna. E a pessoa visita essa unidade, fica um tempo determinado pela empresa, né, a gente não interfere nisso, e ela visita as praias, tem acessos por trilhas aqui facilitadas, as praias frontais, né, a pessoa percorre livremente, em pouco tempo ela tem acesso a essas praias. E no caso de trilhas ou praias que ela precisa acessar pelo meio terrestre, e são mais afastadas, né, as pessoas precisam fazer um agendamento prévio, né, e elas precisam avisar, trazer um monitor. Essas trilhas são guiadas, não são autoguiadas, né, no caso dessas frontais são autoguiadas. Né. E aí esses monitores também, a gente tem uma relação deles que são cadastrados, a pessoa tem acesso, entra em contato, negocia e traz esse monitor. Geralmente os grupos que fazem dessa maneira. Agora, no programa Cultura e Meio Ambiente, nós vamos falar também de história. Impossível vir aqui à Ilha Anchieta e não levar um pouco dessa história junto com a gente. Uma ilha que é recheada de histórias e isso com certeza fica aí na mente de cada um. E para contar sobre essas histórias para a gente, Célio Salles de Almeida. Ele é militar aposentado, tem 68 anos e é conhecido como um filho da ilha. É um projeto que existe aqui na Ilha de Anchieta e filho da ilha também, porque a história dele se mistura com a história da ilha. Ele foi criado aqui nessa ilha e nós vamos conversar com ele agora. Célio, como é poder estar aqui nesta ilha, trazendo todas essas informações para os visitantes? Bom dia, pessoal. Eu fui introduzido nessa ilha com 4 anos de idade. Aqui na época funcionava um presídio com capacidade para 480 detentos. Porém, estava com 453. E nesta ilha foi o lugar onde houve a maior rebelião do Brasil, na época, chamado Rebelião do Ódio. E nesta época eu estava aqui com 7 anos, estava na escola, e morreram muitos policiais, morreram policiais no quartel, morreram policiais aqui dentro do presídio, então morreram 8 policiais, houve também um confronto entre os detentos. E nesse confronto morreram 19 presos e 2 funcionários civis. A Ilha Anchieta, após a rebelião, ela foi abandonada, entende? Ficou apenas 5 policiais aqui tomando conta. E um desses policiais era o meu pai. E nós ficamos, entende, até 1960. A rebelião foi em 52. Ela foi desativada em 1955. E nós permanecemos na ilha por mais 5 anos. Foi aí que eu fui desvendar a ilha. Eu já era um molecão, entende? Andava bem à vontade para a ilha, porque a ilha não tinha vegetação, entende? Era só costado, praias e alguma vegetação, era bem rara. Então eu tinha liberdade na ilha. E depois de ir embora, eu fui ser militar também, terminei meus 30 anos, entende? Trabalhando como militar e retornei a esta ilha. Hoje eu sou monitor da trilha histórica cultural e o meu objetivo é permanecer na ilha até os fins dos meus dias. E esses presos, eles eram os presos considerados inadaptáveis, entende? Às cadeias do lado de lá. Então era trazido para cá, alguns eram colocados em xadrezes isolados, para a segurança deles mesmos, para que outros presos não os atacassem. Então, não é que todos fossem maus, mas pelo menos 30% queria fugir da ilha. E nessa rebelião, esses 30%, apesar de depois de matarem os soldados, eles conseguiram sair da ilha. Foram recapturados. A ilha funcionou como presídio mais 3 anos, aí como um fórum para que se julgasse esses presos que cometeram crimes aqui. E esses presos, após serem condenados, outros postos em liberdade, teve pena diminuída, porque não eram todos que queriam a rebelião. Então eles foram levados para o Carandiru,
em São Paulo, e para a Casa de Custódia em Taubaté. E quando fechou a ilha, quando fechou o sistema carcerário, meu pai ficou mais 5 anos aqui e nós fomos embora. Lá eu fui ser polícia também, fiquei 30 anos na polícia e após aposentado vim para esta ilha e até hoje estou aqui contando a minha história. Seu Célio, e para quem vem até aqui, o visitante, o que é que encontra aqui? Aqui tem muita atividade, entende? Vocês poderão, entende, fazer até trabalhos na ilha, como recolher lixos de praia. Acontece com muitas escolas, entende? O pessoal vem, se diverte, ouve a história, toma um banho de mar, vê alguns peixinhos e também recolhe os lixinhos, entende, que o próprio mar traz de fora. Porque não é permitido deixar lixo na ilha. Então é um trabalho que constantemente as escolas estão fazendo. E alguns, entende, se tornam, teve até alunos de escolas que se tornaram monitores aqui na Ilha Anchieta através desse trabalho. As únicas paredes que restaram da Vila Militar. O resto não tem nem paredes mais, nem alicerce. Mas tudo isso foi ação do tempo. Porque ficou abandonado, entende, muito tempo, entende, as árvores cresceram dentro, foram derrubando. Então eu falava, o pessoal que saqueou, falou, não, foi ação do tempo mesmo. Entende, hoje eu estou aqui nessa rua, muito feliz por estar na rua que eu fui criado. E tenho, graças a Deus, entende, a felicidade de poder estar aqui nesse lugar. É um privilégio. E o senhor se emociona cada vez que conta essa história, creio eu que não deva contar e poucas vezes, né? Não, a minha história, ela é tão... eu tive uma infância tão feliz que eu me emociono a todo momento. No próximo bloco, você vai acompanhar depoimentos dos organizadores deste projeto. Vai saber ainda como vivências deste tipo auxiliam na qualidade do ensino.